Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Iniciaremos agora um pequeno módulo, um mini curso de princípios afetos ao processo penal. Mas os princípios sensíveis, temas importantes, temas densos, para te auxiliar na sua preparação. Pessoal, hoje, com o advento do neoconstitucionalismo, os princípios foram elevados ao status de norma jurídica. E hoje, norma se divide em norma-regra e norma-princípio, mandamento nuclear de otimização de um sistema, forma de interpretação daquele ramo do direito. E a parte principiológica é muito importante. Separei alguns princípios aqui que foram cobrados em concurso público. Ele pode vir, né, tanto numa prova objetiva, como numa prova discursiva, e até mesmo numa fase oral. Eu trouxe 3 princípios aqui que a gente vai ver já no primeiro módulo, no primeiro bloco, que foram cobrados em provas orais, recentemente, 2 para delegados de polícia e um princípio ali foi questionado para promotor de justiça no estado de Minas Gerais agora, esse ano de 2023. Então, a parte principiológica é questão de sobrevivência, até porque, pessoal, você dominar a parte principiológica, os dogmas dos princípios, ele vai te auxiliar tanto para responder uma prova aberta, né? Você não domina muito aquele assunto, mas os princípios são sempre muito bem-vindos no momento de você explanar, quando lhe faltar ali conteúdo. E o princípio numa fase oral também é muito importante. Mesma razão, o examinador te pergunta algo que você não domine muito, pegando ali a parte principiológica, se valendo de conceitos, princípios, características, vai te auxiliar. Então, a parte de princípio é muito importante, tá certo? Vamos lá, pretendemos fazer um módulo de 4 blocos, vamos ver muitos princípios aqui, princípio, por exemplo, do delegado natural, conteúdo tridimensional da presunção de inocência, e já vamos iniciar aqui falando do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio foi questionado para o concurso de delegado de polícia em Rondônia. Esse princípio, né, ele pode ser perguntado tanto na parte processual quanto na parte de direito constitucional. Ele está mais umbilicalmente ligado, afeto à parte constitucional, né? Até porque é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto estampado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana é uma forma, um método de interpretação de todo o ordenamento jurídico. O professor Rubens Casara traz ali a interpretação prospectiva do processo penal. O que seria essa interpretação prospectiva, Tiago? Ora, pegamos os dogmas, pegamos os valores, pegamos os princípios afetos da Constituição e fazemos uma leitura do processo penal para dentro da Constituição e não o contrário. Até porque a gente sabe que o Código de Processo Penal é da década de 40. Ora, a Constituição de 88. E aí temos um vácuo, muitas normas previstas no CPP são diametralmente opostas com o que é preconizada a Constituição Federal, como, por exemplo, a incomunicabilidade do preso. Ora, mantê-lo incomunicável de plano. Isso viola o quê? A dignidade da pessoa humana. Até porque a própria Constituição traz isso como fundamento da República, é um direito e uma garantia fundamental de que a pessoa que for presa tem o direito de se comunicar com seus familiares, comunicar ao advogado. Então, toda norma interpretativa do processo penal deve perpassar sob a ótica constitucional. Isso é o que o professor Rubens Casara chama de interpretação prospectiva. Os valores, princípios e dogmas constitucionais enraigados para dentro do Código de Processo Penal. O princípio da dignidade da pessoa humana, já disse, ele é um fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 3º. Ele é um método interpretativo, uma norma jurídica que vai se irradiar para todos os artigos, todos os métodos
de interpretação do processo penal. Então, ele tem incidência dentro do processo penal daquele indivíduo ser processado durante um prazo célere, de uma forma justa, observando os princípios processuais correlatos relacionado do due process of law, ou seja, o devido processo legal. Toda vez que uma norma constitucional for violada, afeta o processo, a dignidade da pessoa humana foi violada. Mas falarmos em dignidade da pessoa humana, ele é um conceito jurídico indeterminado, um conceito aberto. E aí, a doutrina portuguesa de J.J. Canotilho, do professor Canotilho, nos ensina que é muito mais fácil conseguirmos compreender a dignidade da pessoa humana com um fator negativo. Ou seja, toda vez que houver alguma norma que traga algum prejuízo para aquele indivíduo, violou, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana. Então, percebam, como se trata de um conceito jurídico indeterminado, temos aqui um critério de interpretação que a gente já vai colocar no material. Vamos lá. Artigo 1º, inciso 3º, preconiza como fundamento, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o professor Jorge Miranda, a dignidade da pessoa humana confere unidade de sentido, unidade de valor e concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais, funcionando como uma fonte ética, fazendo a pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado. Né? A dignidade da pessoa humana, a gente percebe como ela foi violada, ela deve ser definida, como eu disse, negativamente. Ou seja, percebemos quando ela é violada. A gente não consegue conceituar um conceito aberto, mas a gente consegue dizer quando ela teria sido violada. Ou seja, diz que a dignidade da pessoa humana é violada quando o homem foi reificado. Ou seja, quando esse indivíduo foi reduzido a um objeto. É o que se denomina de fórmula-objeto de Düring. Relacionado ao processo penal, pessoal, percebam, o princípio da dignidade está correlacionado ao processo penal no direito de ser julgado de forma legal, de forma justa. Um direito de provar, contraprovar, alegar, defender-se de forma ampla em um processo público, com igualdade de tratamento em relação a outra parte da relação processual, bem como na gestão da prova, não seja deferida ao julgador, sob pena de retrocesso inquisitivo. Perceba que, a partir da interpretação da dignidade da pessoa humana, a gente consegue verificar outros princípios através dessas características. Por exemplo, o princípio inquisitivo, onde traduz ali que o processo seria sigiloso, mas adotamos o sistema acusatório, onde vigora como regra a publicidade. A gestão da prova não fica na mão mais do julgador, e sim recai sobre as partes, ou seja, o ônus probatório. Então, todo o critério interpretativo do processo penal deve ser arraigado, trazidos para dentro do processo, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana é considerado uma diretriz, uma fonte ética e de valor para os demais ramos do direito, para que seja interpretado em consonância com o que é trazido na norma constitucional. A doutrina portuguesa ainda, do professor Jorge Miranda, traz uma síntese diretiva em relação à dignidade da pessoa humana que merece transcrição. Vamos lá. A dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e a cada uma das pessoas, e dignidade da pessoa individual e concreta. Então não me interessa se é branco, negro, azul, está correlacionado à pessoa. A dignidade da pessoa humana refere-se à pessoa desde a concepção e não desde o nascimento. Lá do direito civil fica para outro momento. A dignidade é da pessoa enquanto homem e enquanto mulher, não importa o gênero, né?
Não faz a menor diferença. É a pessoa humana. Cada pessoa vive em relação comunitária, o que implica o reconhecimento por cada pessoa de igual dignidade das demais pessoas, ou seja, prestigiando o quê? A isonomia, a igualdade. O primado da pessoa é o do ser e não o do ter. A liberdade prevalece sobre a propriedade. Ali no princípios, quando eles estiverem em rota de colisão, vai prevalecer a liberdade, porque está mais afeto à pessoa do que à propriedade. Só a dignidade justifica a procura da qualidade de vida. A proteção da dignidade das pessoas está para além da cidadania portuguesa e postula uma visão universalista da atribuição dos direitos. E, por último, a dignidade pressupõe a autonomia vital da pessoa, a sua autodeterminação relativamente ao Estado e às demais entidades públicas. A gente não consegue conceituar, até consegue, né? Mas é um conceito jurídico indeterminado. Aí o professor JJ Canotilho nos traz a teoria de 5 componentes. O que é isso, a teoria de 5 componentes? Ora, consegue-se perceber que a dignidade da pessoa humana foi violada quando afrontar um desses componentes. Importante, esse tema caiu em concurso. Ah, Thiago, você está de brincadeira. Não, caiu para delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, em 2009, uma questão elaborada pelo professor André Luiz Nicoliti. O professor André trata muito bem desse tema no seu livro, Manual de Processo Penal. A teoria de 5 componentes. A teoria não é do professor André, a teoria é de JJ Canotilho, mas ele trazendo, citando o professor Canotilho, e essa foi uma questão do concurso para delegado de polícia, como eu disse, em 2009, e era o gabarito que tratava da dignidade da pessoa humana. Insisto, esse tema caiu também numa prova oral para delegado de polícia em Rondônia, agora recentemente. O examinador pediu para falar sobre a dignidade da pessoa humana correlacionada ao processo penal. Então, percebam, a gente não vem aqui falar o óbvio, né? Gravar um módulo para falar mais do mesmo não é a nossa pretensão. E por isso também esse módulo democrático, aberto no nosso canal do YouTube. Tiago, ao que interessa, teoria de 5 componentes. O professor Canotilho nos ensina, vamos botar aqui na tela. O professor Canotilho traz a teoria de 5 componentes, encontrando-se a adequada realidade constitucional extraída da Constituição Portuguesa, trazendo para dentro da Constituição, porque você consegue perceber entre o artigo 1º e 16, perfeitamente consonância com a dignidade da pessoa humana, principalmente afeto ao processo penal. Então, a dignidade da pessoa humana vai ser ferida quando violar, por exemplo, a integridade física e a integridade espiritual do homem. Então, normas que trazem castigos físicos, medidas que abusam, que o Estado abusa, medidas de tortura, essas medidas que trazem forma de castigo físico, umbilicalmente está correlacionada à violação do princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, a violação à integridade física do homem seria, dentro da teoria dos 5 componentes, uma forma de violação da dignidade da pessoa humana. A teoria de 5 componentes diz: violou um desses 5 componentes, você estaria violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o primeiro componente é a integridade física e espiritual do homem. Não pode ser violada. Caso seja violada por uma norma, estaria violada a dignidade da pessoa humana. 2. Quando violar o livre desenvolvimento de sua personalidade, orientado pelo princípio da legalidade sob a perspectiva estatal, o homem, o cidadão, o ser humano, pode praticar tudo que a lei não lhe contraria para que ele possa formar sua personalidade. Tranquilo? Libertação da angústia da existência da pessoa, garantindo condições mínimas existenciais. Percebam, né, a dignidade da pessoa humana ela se irradia para todos os demais ramos do direito, não apenas o processo penal. Então,
esse componente está correlacionado com o mínimo existencial daquele indivíduo. Toda vez que o Estado falhar na sua prestação social, também estaria violada a dignidade da pessoa humana, porque não garantiu condições mínimas existenciais. Quarto componente, autonomia individual através da limitação dos poderes públicos relativamente aos conteúdos, formas e procedimentos. Ora, o Estado já tem um poder hipertrófico. Deixar esse poder cada vez mais suplantado em detrimento daquele indivíduo, daquele cidadão, você traria violação caso você não conseguisse controlar. Então, o Estado deve ser um autocontrolador, né, aos conteúdos e formas e procedimentos do próprio Estado. E, por fim, o quinto e último conteúdo, né, o componente da dignidade da pessoa humana, seria a igualdade de tratamento normativo, dignidade social, ou seja, igualdade perante a lei. Aqui a igualdade não meramente formal, mas a igualdade material estaria correlacionado a esse quinto e último componente. E aí diz aqui, a dignidade da pessoa humana é sempre atingida quando o homem é reificado, coisificado, quando o homem é tratado como coisa. Quando o homem é tratado como objeto, disse que a dignidade da pessoa humana teria sido, em tese, violada. É o que se preconiza na fórmula objeto de Düring. Tranquilo? Bacana? Beleza. Vamos falar sobre outro princípio. 16 minutos falando só sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Já vimos teoria de 5 componentes, fórmula objeto de Düring, vimos bastante coisa, vimos conceitos. Essa é a ideia. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do princípio da verdade dentro do processo penal. O princípio sempre disse, né, que estaríamos... Eu tenho toque. Estaríamos correlacionados, que o processo penal estaria umbilicalmente ligado ao princípio da verdade real. Ou seja, o Estado, para a formalização da culpa daquele indivíduo, deve buscar a verdade do que aconteceu, custe o que custar, de qualquer forma, né? A doutrina tradicional, sempre trabalhou com esse princípio da verdade real. Ocorre aqui, pessoal, fazendo uma interpretação, já pegando um gancho, né, prospectiva, uma interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana, a gente não pode afirmar, até porque existem normas que, quando violadas, vai trazer tanto ilicitude naquela colheita, naquela prova, vai violar demais outros tantos princípios. Então, o princípio da verdade real seria que o Estado, para a formalização de culpa daquele indivíduo, vai buscar a prova a qualquer custo. Ainda que fosse sob pena de tortura, ainda que fosse violando o devido processo legal, ou seja, violando princípios e regras constitucionais, normas constitucionais. E aí, fazendo uma evolução, hoje não trabalhamos mais com o advento da pós-Constituição de 88, até porque há diversos dispositivos constitucionais que são diametralmente opostos a esse princípio da verdade. Por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Por exemplo, a vedação da produção de provas ilícitas. Por exemplo, o Estado ele não poderia produzir aquela prova de qualquer sorte ou de qualquer forma, porque existem regras, existem mandamentos constitucionais, sob pena de que, se violados, traria alguma mácula naquela prova. Então, hoje não adotamos mais o princípio da verdade real, e sim o princípio da verdade. Ou seja, hoje o processo penal busca a verdade aproximativa, uma verdade instrumental, ou a verdade processual, uma verdade aproximativa, até porque a verdade, efetivamente, como ocorreu,
não vamos conseguir restabelecer nunca mais. Até porque, né, existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdadeira, né? Então, vamos ao dispositivo, ao nosso slide aqui rapidinho. Vamos lá. No princípio vigorava, no princípio da verdade, né, no processo penal, vigorava o princípio da verdade material, da verdade substancial, da verdade real. A descoberta da verdade era a premissa indispensável para a realização da pretensão punitiva do Estado, e esta poderia ser obtida a qualquer preço, inclusive por meio de prática de arbitrariedades e violação de direitos. Olha o que o professor Renato Brasileiro nos ensina. A crença de que a verdade pode ser alcançada pelo Estado tornou a sua perseguição o fim precípio do processo penal. Diante disso, em nome da verdade, tudo era válido, restando justificados abusos, arbitrariedade por partes das autoridades responsáveis pela persecução penal, bem como ampla iniciativa probatória concedida ao juiz, o que acabava por comprometer sua imparcialidade. Atualmente, a visão é outra. Superou-se esse entendimento de que a verdade absoluta poderia ser atingida no processo penal. A prova produzindo juízo, por mais robusta que seja, é incapaz de dar ao magistrado o juízo de certeza absoluta. O que temos, olha aqui, ó, é uma aproximação da certeza dos fatos, né? Há de se buscar, portanto, a maior exatidão possível na reconstrução do fato controverso, mas jamais com a pretensão de que possa se atingir a verdade real ou a verdade absoluta, né? A verdade absoluta, coincidente com todos os fatos ocorridos, é um ideal, porque ela é inatingível. E aí temos, né, diversas passagens que no processo penal não vigora mais o princípio da verdade real, né? Não vigora o princípio da verdade real, mas sim, olha aqui, ó, por favor, não me subestime, o princípio da verdade, formal ou instrumental. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. 209. A todo tempo, o juiz poderá proceder ao novo interrogatório. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir testemunhas além das indicadas pelas partes. Aqui são as testemunhas do juízo, né? Parágrafo 1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas às que as testemunhas se referirem, testemunhas referidas. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Restrição ao princípio da verdade real. Diz lá, né? Por exemplo, inadmissibilidade das provas ilícitas. Segundo, impossibilidade de leitura de documentos ou exibição de objetos no plenário do júri, se não tiverem sido juntados, né? Com antecedência mínima de 3 dias úteis. Ou seja, sob o aspecto da verdade real, eu preciso levar essa verdade? Não, peraí, você não pode. Você tem uma limitação. Você deve juntar esse documento, no mínimo com 3 dias úteis antes da apresentação no plenário, para que se possa formar o quê? O contraditório sobre esse objeto que vai ser levado em juízo. Não é porque, ainda que seja verdade, não tem problema nenhum, ainda que seja um eventual vídeo da prática delitiva, mas vai violar o que? Uma norma processual. Ora, então, peraí, isso aí seria uma limitação à busca da verdade real. Limitações ao depoimento de testemunhas que têm ciência do fato e em razão do exercício da profissão, ofício, função ou magistério, não cabendo revisão criminal contra a sentença absolutória com o trânsito julgado, ainda que surjam novas provas contra o acusado. Artigo 621. Questões prejudiciais devolutivas absolutas, ou seja, questões prejudiciais heterogêneas que versam sobre o estado civil das pessoas. Então, percebam, não adotamos mais, o princípio da verdade real. O princípio da verdade real, hoje, existem limitações. Por quê? Com a interpretação prospectiva
bem como a dignidade da pessoa humana, impede que aquela verdade seja trazida a qualquer preço, violando normas constitucionais, violando normas do processo penal, trazendo violações físicas, praticando torturas, não, até porque hoje essa verdade seria impossível de ser alcançada. Então, hoje trabalhamos com uma verdade aproximativa ou verdade processual. Tranquilo? Bacana? Vamos lá. Mais um princípio também de suma importância, princípio da duração razoável do processo. Razoável duração do processo. Vamos lá, pessoal. Esse princípio, ele não é um princípio oriundo, né, de uma norma originária lá da Constituição de 88. Ele é fruto da emenda 45, que trouxe a reforma do Poder Judiciário, a emenda 45 de 2004, onde trouxe no artigo 5º, inciso 78, que os processos judiciais e administrativos terão um prazo razoável. Vamos visitar o dispositivo. Muita coisa para falar aqui. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Esse princípio tem por escopo evitar dilações processuais indevidas, criando-se uma espécie de tempo virtual, pelo amor de Deus. Eu vou colocar em vermelho essa expressão. Tempo virtual como parâmetro para a extensão do processo. A expressão utilizada pelo professor Nestor, tempo virtual. Volta comigo. Princípio da duração razoável do processo. Aos litigantes no processo judicial e administrativo, eles terão direito que esse processo tramite num prazo célere. Mas percebam, processo judicial ou administrativo. Questiono. Esse princípio tem incidência no inquérito policial, ou melhor, na investigação preliminar? Percebam. Toda vez que tivermos diante de uma norma que seja direito e garantia fundamental, essa norma do Estado para o cidadão deve ser uma interpretação ampliativa, ou seja, aquela que confira mais direitos, mais garantias aos administrados. Ora, se eu estou fazendo uma interpretação da Constituição para um determinado indivíduo, eu preciso dar a interpretação dessa norma de forma que ela mais abrace os direitos e garantias fundamentais desse indivíduo. Então, embora ele tenha falado do processo administrativo, de acordo com a doutrina nesse sentido, o professor Aurí Lopes Júnior, bem como, olha a cereja do bolo, nossa margem de segurança, bem como a jurisprudência do próprio STJ, esse princípio, ele tem guarida, ele albergaria a fase pré-processual, até porque há julgados, a gente já vai ver aqui, se acalme, larga a caneta, muita coisa para a gente ver aqui sobre esse princípio. Já adianto, foi também objeto de prova oral, acalmem-se. E a gente já trata desse princípio há muito tempo, em sala de aula. Aqui bastante coisa. Então vamos lá, galera. Princípio da duração razoável do processo relacionada... Peraí, processo, mas tem incidência? Sim. Então, de acordo com o professor Marcos Paulo Dutra Santos, o princípio da duração razoável do processo ou razoável duração do processo, não faz diferença nenhuma como você assim utilizar, deveria denominar-se de duração razoável da persecução penal, até porque a fase pré-processual ela já traz mitigações de direitos e garantias fundamentais, embora não haja sanção, mas já haveria violações quando, por exemplo, é o que o STJ nos traz. O inquérito policial demasiadamente extensivo, violação
da, da limitação quantitativa do inquérito policial. Aspecto temporal, né? A gente sabe que o inquérito tem um prazo de 30 prorrogável mais 30 com o investigado solto, sendo um prazo impróprio. Bacana. Mas, mais uma vez, assim como a dignidade da pessoa humana, a duração razoável do processo, fruto da emenda 45, é um conceito jurídico indeterminado, um conceito aberto. O que é o prazo razoável? Aquele que guarda conexão com a razoabilidade, com a proporcionalidade. Tá, mas o que é um prazo razoável? E a doutrina estrangeira, bem como a doutrina brasileira, nos traz duas teorias que vão trabalhar sobre prazo razoável, para dizer o que seria um prazo razoável. Teoria do prazo certo, ou teoria do prazo fixo, e a teoria do não prazo ou do não prazo fixo, né? São sinônimos. Em apertada síntese, a teoria do prazo certo ou do prazo fixo preconiza que todos os processos eles devem possuir, todos os ritos procedimentais, melhor dizendo, devem possuir um prazo previsto pela lei, ou seja, seria fruto do devido processo legislativo constitucional, devido processo legislativo, trazendo que todos os prazos previstos nos ritos procedimentais devem ser previstos em lei. Simples assim, né? Isso aí, com prazo certo, marcado pelo parlamento, seria dada a concretude à duração razoável do processo. Pois bem, mas a cada caso concreto, a cada processo, existe sua peculiaridade, existe sua complexidade, exige, ora, um rol majorado de investigados, vide, por exemplo, Operação Lava Jato ou Mensalão, e ora, um indivíduo, Joãozinho, que praticou um crime de furto qualificado. Como é que eu vou exigir um prazo idêntico para duas situações distintas? Não tem como. Ora, um caso que envolve sequestro de bens, sigilo bancário, evasão de divisa, 30, 40, 50 réus, como é que eu vou exigir a mesma celeridade para o caso do Joãozinho que subtraiu no período noturno um veículo automotor? Por exemplo, dentro de uma residência. É um exemplo. Não seria razoável. E aí, onde é albergada a teoria do não prazo? E já adianto, é a teoria que adotamos do ordenamento jurídico brasileiro. Teoria do prazo certo, todos os procedimentos devem possuir prazos previstos em lei, de acordo com o devido processo legislativo, e a teoria do não prazo, considerando as peculiaridades de cada caso. Não há como predeterminar um prazo certo, sendo assim, deve ser analisado caso a caso. O tempo do processo, qualquer que seja ele, deve ser visto como uma garantia e não como uma meta, vinculado à cláusula do devido processo legal, ok? Já trouxe aqui a aplicação de investigação preliminar, o prazo para a conclusão, olha o julgado recentíssimo, né? Trazendo que esse prazo é um prazo impróprio, guardem essa expressão, que isso vai cair em concurso. Em regra, o prazo pode ser prorrogado, limitação quantitativa da investigação preliminar, né? E aí pode ser, caso o inquérito policial seja, né, demasiadamente ampliado, ainda que seja com investigado solto, durar anos, 9, 7 anos, ele desafia trancamento, que é uma forma de encerramento anômalo das investigações, através de um habeas corpus trancativo, né? Então, vamos lá. No caso concreto, o STJ reconheceu que havia excesso de prazo para a conclusão de inquérito policial que tramitava há mais de 9 anos. A despeito do investigado estar solto, de não ter contra si nenhuma medida restritiva, entendeu-se que a investigação já perdurava por longo período e que não havia nenhuma complexidade que justificasse a demora.
STJ, sexta turma, HC 653-299 de Santa Catarina. Julgado aqui no informativo 747, agosto de 2022, tá bom? Muito recente, trazendo aí aplicação à duração razoável do processo dentro do inquérito policial. Outro julgado, também um pouco mais antigo, de 2008, HC 96666, né? Ou seja, ordem concedida para determinar o trancamento do inquérito policial. Olha lá, no caso, passados mais de 7 anos da instauração da polícia, do inquérito policial da Polícia Federal do Maranhão, não houve oferecimento de denúncia. Qual é a ratio para arquivamento desse inquérito? Violação à duração razoável do processo, melhor dizendo, da persecução penal. E aí, chegamos ao ápice desse tema. Grande parte dos livros tratam desse princípio, falando da teoria do prazo certo, da teoria do não prazo. Nem todos os livros, né, tratam disso. Mas o livro do professor André, o livro do professor André Luiz Nicoliti, o livro do professor Auri, ou até mesmo o livro do professor Nestor Távora, eles trazem a teoria do prazo certo, a teoria do não prazo. Isso é muito importante. Mas qual é a consequência? Olha a pergunta, né? E foi isso que o examinador, não me subestimem, larga a caneta agora. O examinador em Rondônia perguntou na prova oral quais são as consequências do descumprimento do princípio da duração razoável do processo. O examinador fez esse questionamento do nada. Ah, Thiago, isso não vai cair. Acabei de provar. A gente já trata isso em nossas aulas há algum tempo, e por isso que eu chamo de princípios sensíveis, né? Pô, Thiago, tudo para você é sensível? Não. Nem tudo é sensível. Tem vários princípios aqui que eu não vou tratar. Tem várias coisas aqui que eu não vou tratar. Porque isso aí passa ao largo do que seria algo novo, algo relevante, né? Para a sua preparação. A gente deve sair sempre da curva. Como eu digo, né? A gente, enquanto candidato para concurso público, a gente deve buscar sempre conteúdos verticais, buscar sempre aquela cereja do bolo na hora da sua prova. E aqui é o que a gente vai trazer, a cereja do bolo. Vamos lá. A doutrina pouco se debruça sobre quais são as consequências da violação da duração razoável do processo. Ora, um princípio constitucional não pode meramente ficar numa retórica. Ora, o Estado, na prestação jurisdicional, violou o prazo razoável, deve advir consequências. E aí o professor Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho nos ensina que há algumas medidas, alguns mecanismos, né, ora processuais, ora compensatórios, para aquele indivíduo que foi processado e não teve a prestação jurisdicional de forma célere. Vamos ver, então, quais são as consequências do descumprimento de um prazo razoável, né? Vamos lá. Eu trouxe um argumento do professor Luiz Gustavo misturado com a tese do professor Auri. Para o professor Luiz Gustavo, a indenização para o descumprimento do prazo razoável, né, a legitimidade para reivindicá-la é das partes. Então, para o professor Luiz Gustavo Grandinetti, deveria haver uma indenização em pecúnia para aquele indivíduo que não teve a prestação jurisdicional. A medida de tempo deve ser aferida levando-se em conta todas as etapas do processo, o que inclui a execução. Enfim, a lei não limita a razoabilidade para este ou aquele tipo de processo. Ora, todas as etapas do processo em sentido amplo. Por quê? Porque a gente já viu aqui que o princípio da razoável duração do processo tem incidência desde a investigação preliminar. Espera aí, desde a instauração do inquérito policial, Tiago,
O professor André Luiz Nicoliti nos ensina que não é o simples fato de haver a instauração de um inquérito policial deflagrado, já inicia-se o cômputo para a duração razoável do processo. Por quê? A partir da instauração de um inquérito policial, pode ser que não haja imputação formal por parte do Estado. Muitas das vezes, eu instauro um inquérito policial com a notícia de prática de fato aparentemente criminoso. Eu sequer tenho indícios de autoria. E os indícios de autoria vão ser carreados no curso da investigação. Então, o inquérito instaurou em fevereiro de 2020. Eu só consegui identificar a autoria, em tese, haver algum elemento indiciário, em março de 2023. Então, quer dizer que o cômputo da duração razoável do processo é a partir da instauração ou quando eu tiver algum indicativo de imputação formal? Quando houver indicativo de imputação formal. Qual é o marco? Diz o professor André Luiz, pode ser da decisão de indiciamento. Ou então, quando o deferimento de medidas cautelares. A gente trata isso muito bem no nosso módulo de investigação preliminar. Fica para outro assunto. A gente está tratando aqui de princípios. Bacana? Vamos lá. Então, voltando. Medidas compensatórias para violação do princípio da duração razoável do processo. Professor Auri Lopes Júnior, já para o professor Gustavo Grandinetti, seria a indenização. Aquele indivíduo deve ser indenizado. Professor Auri, fazendo uma resenha do Código de Processo Penal da Itália e do Paraguai, que já foram levados à Corte Americana de Direitos Humanos. Perceba, essa aula não é devaneio. Aqui não estamos de devaneio, aqui não estamos enchendo linguiça. Já falei, não iremos perder tempo, não vou tratar de assuntos comezinhos, não vou tratar de assuntos que não te agreguem nada. A ideia aqui é dar verticalidade. Estamos falando de descumprimento do princípio da duração razoável do processo, casos que foram levados aos direitos humanos. Vamos lá. Justiça. Primeiro, medidas compensatórias. Primeiro, a indenização. Aquele indivíduo deve ser indenizado. Segunda medida compensatória, atenuação da pena. Violou a duração razoável do processo, essa violação funciona como uma medida atenuante na pena daquele indivíduo. Concessão de até mesmo de um perdão judicial, por conseguinte, a extinção de punibilidade. E, na sequência, a detração, né? Então, essas medidas aqui de natureza... São 3 mecanismos. Quais são as consequências? São 3. Podem ser compensatórias, processuais e sancionatórias. É isso que você vai responder. E era isso que o candidato deveria responder para o examinador e era isso que ele queria saber, tá? Então, as primeiras eram compensatórias. Segundas, processuais. Quais são os mecanismos da violação da duração razoável do processo? Primeiro, compensatório ou processual. Está aqui, arquivamento. Utilizamos uma medida compensatória de natureza processual. Compensatório em sentido amplo, tá? Arquivamento do inquérito policial. Ou então, declaração de nulidade dos atos praticados após o termo definido. Ou suspensão da execução penal. Dispensabilidade da pena, típico ilícito culpável, mas não tem necessidade de cumprir aquela pena. Ou concessão de um indulto, ou então a comutação, a substituição da pena. E, por conseguinte, sancionatória. A sancionatória está correlacionada aos agentes públicos estatais, seja o promotor de justiça, seja o delegado de polícia, seja, por exemplo, um membro do Poder Judiciário ou até mesmo um servidor público, né? Sancionatórias, uma imposição de sanção àquele indivíduo que deu caso, que deu aso a essas medidas, tá? Sancionatórias. Sanções administrativas ao funcionário, ao que der causa à morosidade, incluindo o juiz e o promotor de justiça. Então, toda vez que houver a violação do princípio da razoável duração do processo, temos 3 mecanismos: medidas compensatórias,
medidas processuais e medidas sancionatórias. Tranquilo? Pessoal, aula 1 concluída. Ainda temos mais 3 encontros, tá? Sobre princípios sensíveis do processo penal. Vimos muita coisa aqui no bloco inicial, na aula de hoje. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aí, deixa a sua mensagem, nos siga aqui no canal. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.